Salve, rapaziada! Resenha PVT no ar. Hoje recebendo aqui um amigo de longa data, Marcos Vinícius de Lúcia. Fala, Marcelo, tudo bem? Prazer te receber, meu irmão. É de Lucia ou de Lúcia, cara? Eu nunca sei. De Lúcia. De De Lúcia, Lúcia. com I. De Lúcia. De Lúcia com I. Grande parceiro, esse homem aqui, galera. Importância fundamental aí na história do jiu-jitsu. Ele que fez Atlântico Sul junto com Cláudio França, Joe Moreira. Marcos Vinícius também foi o cara que trouxe o Daryl Gola, simplesmente o primeiro americano a implantar o wrestling aqui pro MMA, né, na BTT. Foi o Marcos Vinícius que fez essa ponte. Participação direta no Jungle Fight nas primeiras edições com o Valide. Vamos lembrar dessa história toda hoje aqui. Mas vamos começar pelo começo, Marcão. Como é que inicia essa tua história no jiu-jitsu? Como é que tu chegou nessa fera brabíssima, mestre Chico Mansour? Isso aí é demais mesmo. Marcelo, eu sempre fui da luta, né? Desde 5 anos de idade que eu treino judô, né? Já treinava judô no subúrbio do Rio de Janeiro, aí me mudei para o Espírito Santo, continuei treinando judô, voltei para o Rio de Janeiro, fui para o Judô Clube Nivaldo Rezende, na Barão do Bom Retiro, o grande mestre Nivaldo Rezende, e depois dei um tempinho na escola, uma influência pessoal para jogar basquete, e dentro do clube de basquete, no Grajaú Country Club, também estava tendo judô com o mestre Alfredo Ornelis. E daí eu comecei a sair do treino de basquete e ir para o judô. Entendeu? E aí eu vi que o judô era o meu lugar mesmo. Aí quando eu me mudei para o Mackenzie, quando eu me mudei para o Meia, o Alfredo também era professor do Mackenzie. E daí eu comecei a treinar com ele no Mackenzie, judô mais competitivo, judô mais forte, e daí não parei mais. Estou com o Alfredo Ornelis até hoje, a minha vida inteira no judô, que foi um cara que me deu muita influência a ser professor, e daí eu fui buscar a faculdade de Educação Física. Né? Quando eu busquei a faculdade, eu passei para Castelo Branco. E na faculdade de Educação Física, sabe como é que é? Você encontra gente de todos os esportes. Tá? E não demorou muito o pessoal do judô, conhecer o pessoal do jiu-jitsu na faculdade, fazer aquela amizade, todo mundo começar a treinar junto. E o meu maior influenciador na faculdade foi o Leonardo Spekterov, que era meu parceiro, ia de carona comigo para a faculdade. Pô, Marcão, tu tem que treinar jiu-jitsu, cara, tu gosta de chão e tal, e, porra, tem que treinar jiu-jitsu. Daí eu fui procurar jiu-jitsu na Zona Norte, ali na área do Grajaú, Tijuca, né, que era o jiu-jitsu mais forte ali, era a Academia Kyoto, mestre Mansur, entendeu? E foi a melhor coisa que eu fiz, né, foi procurar o mestre Mansur, e comecei a treinar com ele. Logo do primeiro dia, ele mandou eu dar um rola lá com a galera, e daí falou, não, você não é faixa branca, não, você não pode ser faixa branca, já me deu a faixa azul no primeiro dia, e de lá eu não saí mais até hoje. Grande mestre Mansur. E o Mansur, né, Marcão, tinha uma coisa que, pela religião dele, ele não podia, parece que a equipe que outros não competia nos finais de semana, mas quando competia, porque ele tinha um domínio absoluto no infantil, de crianças, não tinha um negócio desse? Exatamente. Lá, a academia lá na turma de crianças era uma coisa assim que você não via em lugar nenhum. Entendeu? Ele tinha um domínio muito forte nas crianças e quando competia ganhava tudo. Ganhava tudo. Aí depois começou a ter o Melo, que passou a ser uma potência e viraram grandes clássicos, Melo e Kyoto, né? Aí que aconteceu? O mestre não competia aos domingos. E eu, Cláudio França, Alessandro Moleckson, né, estavam assim na ponta dos cachos, com patrocínio, querendo competir, Copa Company, lá atrás, Copa Company. E o mestre falou que não ia competir, não podia entrar pela Academia Kyoto. E daí, junto com o Cláudio França, nós descobrimos que conhecemos o Zé Carlos Macaco, né, atualmente Joe Moreira, e o Joe Moreira falou, não, pode competir pela minha academia, não tem problema nenhum, não. E nós pensamos, pelo Joe Moreira o mestre não vai ficar zangado, né? Eu lembro até que, antes de eu chegar lá, eu tentei competir pela academia de polícia.
Pedi para um amigo meu para competir pela academia de polícia. Aí na Copa Company, me chamaram lá e queriam me dar um WO na luta, até eu lutei com o Valide. Daí falaram, não, o professor Barradas da Academia de Polícia esteve aqui e falou que não tem ninguém do time da polícia, não. Aí eu fui lá e falei, pô, professor, fui eu que me inscrevi através de uma pessoa da academia. Ele falou, meu amigo, vai lá na mesa, tira o nome da academia e compete, pô. Aí eu fui lá, eu tinha patrocínio da Physilabor. Aí eu fui lá na mesa da Copa Company e falei, olha, esquece esse negócio de academia de polícia, bota só Physilabor e tá tudo certo. E aí eu lutei, né, só com o nome da Physilabor. E daí, mais tarde, nós começamos a treinar no Atlântico Sul também, com o Zé Carlos. O mestre Mansur soube que nós competíamos, ficou meio zangado, que ele falou que ia desligar a gente da academia se nós competíssemos. E daí, quando chegou no final, eu falei, pô, mestre, nós competimos, mas não queremos de maneira alguma deixar a academia. Poxa, aí ele, e aí, como é que foi? Mandaram bem? Aí o Cláudio tinha sido vice-campeão, eu perdi na semifinal, aí o mestre ficou contente com a nossa performance, esqueceu esse negócio de botar a gente para fora da academia e ficou tudo certo. Que legal, cara. E você acabou de falar aí, eu achei que você e o Cláudio França tivessem se conhecido na Gama Filho. Vocês estudaram educação física lá, não teve isso? Nós estudamos educação física juntos, né? Mas primeiro eu estava na Castelo Branco ainda, e o Cláudio na Gama Filho. Aí nós nos conhecemos na Academia Kyoto, né? E depois na faculdade também. Daí vimos o John Moreira, o Zé Carlos, fazendo as Copas Atlântico Sul praticamente sozinho. Ele chamava a luta, ele mesmo ia arbitrar, ele mesmo entregava medalha, ele fazia tudo. Aí eu lá junto com o Cláudio, falei, pô, a gente tem que ajudar esse cara. Vamos ajudar ele a organizar o evento, ajudar ele a melhorar o evento. E aí, a partir da segunda Copa Atlântico Sul, que foi dentro da academia, e a terceira já na quadra de tênis do Atlântico Sul, aí na terceira nós assumimos mesmo, oficialmente, né, o trio da Copa Atlântico Sul, né, o Zé Carlos, o John Moreira, o Cláudio França e eu. Cara, e essa Copa, né, Marcão, dá uma noção para a galera o que era a Copa Atlântico Sul, né, cara? A gente teve a Copa Company, que foi um marco nos anos 80, e a Copa Atlântico Sul, organizada por vocês três, passa a ser uma espécie de brasileiro de jiu-jitsu, né, cara? Vinha macaco o maior evento, o maior evento era a Copa Company, né? Daí a Company teve um problema que um atleta processou a Company por usar a imagem dele na camisa. Daí a Company parou de apoiar o jiu-jitsu, parou de fazer campeonato de jiu-jitsu. E nós sentimos que tinha uma lacuna, estava precisando de um bom campeonato de jiu-jitsu, né? O Ricieri fazia alguns eventos, tá? Mas não era o suficiente, estava precisando de alguma coisa. E o John Moreira começou com a Copa Atlântico Sul, a Copa foi crescendo e, com o tempo, né, passou a ser o campeonato mais importante na época, né, como se for o calendário do jiu-jitsu ali. Ao nível da final do absoluto. Renzo e Bita, galera. Então, aqui, ó quem é que competia lá, pra vocês terem uma noção da... Isso aí é na 7ª Copa Atlântico Sul. Carlinhos Gracie, Ralph Gracie de faixa marrom e Renzo Gracie, que ganhou do Bita na final. Né? Quer dizer, eram realmente... Foi um marco aí, né, no jiu-jitsu carioca. Olha essa foto aí da mesa organizadora. O Carlinhos ali devia estar pensando, rapaz, esses três estão fazendo um dinheiro. Pô, aí, meu irmão, vou tomar esse negócio deles aí, esse brinquedo deles aí, não é possível, né? Isso aí foi em 95, né? Aí já tinha criado a confederação aí, né, Marcão? O que acontece mesmo na real, né? Todo mundo acha que a gente fazia dinheiro pra caramba e tal, mas não era isso tudo, a gente tinha sempre apoio, nunca tivemos um patrocínio forte mesmo de grana, sempre tivemos apoio e a gente investia tudo no campeonato para ter a qualidade, entendeu? De medalha, de camisa, até nesse campeonato nós botamos uma premiação em dinheiro, né? O Renzo levou um chequezinho lá,
entendeu? Mas foi muito mais pelo Olha que camisa esporte maneira, olha do que que pelo camisa maneira dinheiro. para época. Porra. Olha Foi lá, muito mais pelo troféuzinho, esporte mesmo Alpacujão. do que pelo dinheiro. E vocês também tinham essa parceria, né? Atlântico Sul, a gente lembra o nome do condomínio na Barra da Tijuca, pessoal, onde o Joe Moreira dava aula, Marcão também, eu treinava com o Cláudio França no Riviera. Isso aqui eram os encontros, né, que a gente juntava, passou a ser chamado Clube Barra, o nome da equipe, que era a união do Marcão e do Cláudio França, né? Então tinha uma filial, tinha uma no Atlântico Sul, tinha outra no Riviera de Fiore. Aqui embaixo a gente vê o Brigadeiro de faixa roxa, né, o Cabelinho, porra, o Haroldo, o Cabelinho, mestre o Cláudio Luiz França, Carnevale, Carnevale ali em cima, O Carnevale Magu, ele está lá no Magu, Sul, acho que está em tá lá, Curitiba, está fazendo um ótimo trabalho, várias vezes campeão, acho continua que é competindo Maringá até que ele tá, hoje. é. Uhum. O Cláudio lá em cima, a filha do Cláudio agora, a Ágata, está ganhando tudo aí na faixa azul, todos os campeonatos aí, ela ganha categoria absoluta, a menina grandona, entendeu? Então a gente incentivou muita gente que Teu treinou aluno conosco, Cabelinho virou uma referência na arbitragem, pô, criou um pé Cabelinho, de pano, né, meu irmão? Criou o pé de pano aí, um dos maiores nomes do jiu-jitsu são cria dele, né? Quer dizer, Cláudio França dispensa apresentações, continua fazendo um dos eventos mais importantes dos Estados Unidos. Brigadeiro continua na ativa aí, fazendo um excelente trabalho, formando grandes campeões. Quer dizer, só dessa galera aqui, você já falou, o Magu, Brigadeiro, o Cláudio dispensa, o Cabelinho continua, você está em Beverly Hills, né, cara? Quer dizer, impressionante, a galera toda seguiu. E nessa, né, é importante dizer também que o Roleta era teu aluno, não era, Marcão? Era do João Moreira. O Roleta foi aluno do John Moreira. Tá? Aí, quando o John Moreira foi para os Estados Unidos, ele treinou um pouquinho comigo e depois foi convidado a treinar no Barra Grace. Já era campeão, já dava dura em todo mundo, era faixa roxa. E daí ele foi para o Barra Grace. Foi para o Barra Grace, né? Porra, realmente. Eu lembro eram competições incríveis. Eu lembro de uma só que vocês passaram um certo perrengue, que vocês tiveram que ir. Aquelas coisas do jiu-jitsu naquela época vocês faziam, né, cara? Era uma guerra, chamava aluno, chave na mão, ainda não tinha computador. Mas mesmo assim era a melhor competição disparado, né, do cenário. Mas eu lembro uma que vocês tiveram, a galera pegou no pé, se não me engano, o Robson Grace Nós foi tivemos vários na. casos assim. Teve um caso que foi no Atlântico Sul ainda, que como a competição era ao ar livre, ela tinha o perigo de chover. Caía aquelas chuvas de verão. E nós colocamos um sistema de plástico do lado do tatame, que se chovesse, não podia molhar o tatame emprestado das academias, que era de palha. Olha então, isso. nós botamos um esquema de plástico, começava a chover, a gente cobria o plástico do lado, cobria do outro, envelopava os tatames todo mundo saía fora, a chuva parava, a gente abria o plástico novo, tocava o campeonato de novo. Entendeu? Isso foi uma das E das teve coisas uma que foi lá inusitadas da para. Copa Atlântico Sul. Que foi E uma para. vez que nós fomos para o galpão lá Isso, do esse seria o Citinho, problema. lá do lado da Rio Sport Center, aconteceu o seguinte, foi a primeira vez que nós tentamos fazer tudo por computador, que até então as chaves eram feitas na mão. Tá? Daí o cara falou, olha, vai chegar aqui de manhã, vai apertar o botão, as chaves vão sair todas impressas, tá tranquilo. Falei, pô, beleza, esse é um sonho, né, para nós, né? Quando chegamos lá de manhã, aperta o botão e cadê que saíam as chaves? E por algum motivo técnico lá, as chaves não saíram, nós não tínhamos as chaves feitas na mão, e daí eu caí para dentro, comecei a fazer chaves na mão e botar no tatame para lutar. Isso criou um certo atraso na competição. Os atletas chegaram junto, tá atrasado. Daí eu falei, olha, faz o seguinte, tá todo mundo reclamando, pode ir embora de faixa roxa todo, amanhã a gente começa com faixa roxa, primeiro horário da manhã, é a melhor solução. Fechado? Fechado. Resolvi o problema, todo mundo foi embora, dia seguinte chegou todo mundo fresquinho para competir de manhã, e o campeonato rolou redondo. Que maneiro. Histórias do jiu-jitsu, né, Marcão? Pô, e depois, né, cara, você seguiu o caminho primeiro da linhagem de vocês aí para os Estados Unidos, foi o Joe Moreira, né, que
foi um dos primeiros, foi primeiro os Gracie, o Rorion e tal, depois os Machado, o Riga, o Jean-Jacques, depois na sequência o John Moreira, aí vai o Cláudio França, né? E na sequência vai você. John Moreira, a gente brincava na época, era o coração de mãe, né? Recebia todo mundo. O Pan-Americano só existiu, isso é importante que se diga, né? Carlinhos, todo mundo tem que reconhecer e botar as mãos para o céu que existiu um cara chamado John Moreira lá. Se não fosse John Moreira, não tinha Pan-Americano de jeito nenhum, né? John Moreira e os irmãos Machado. Mas é um cara que recebeu todo mundo de braços abertos lá, você, o Cláudio França, né? Bom, eu fiquei com a academia do John Moreira no Brasil, né? E daí eu fui treinar judô no Japão, passei uma temporada treinando na Kodokan, e na volta da Kodokan eu resolvi vir para a América para me juntar ao Joe. Tá? Quando nós chegamos aqui, eu combinei com o Cláudio, que estava vindo do Brasil, nós chegamos juntos em 95. Tá? E daí o Cláudio resolveu ir para Santa Cruz, que era uma filial do Joe Moreira, o Joe convidou ele para dar aula lá, e eu tive problema de visto com a família, e daí tive que retornar ao Brasil, fiquei no Brasil mais 2 anos, resolvi os problemas de visto, daí vim em 97 de vez para ficar. E logo na sequência, você tem a oportunidade, né, cara, de abrir essa academia que foi um marco, né? Quer dizer, na verdade, o Avi Rubin abriu e depois você pegou uma academia onde era possível juntar o que havia de melhor na época, né? Marco Ruas, Tatarov, Bas Rutten, o próprio John Moreira, né, dava aula lá, o Jim Lebel, né, cara? Quer dizer, como é que foi? Marquet, olha o homem ali em cima. Com o início do UFC, né, o Avi Rubin foi um visionário que falou, olha, já que é mixed martial arts... de bigode aqui, galera, o Avi Rubin. Exatamente. Eu tenho que trazer o melhor de cada estilo e botar dentro de uma academia só. Que a nossa academia vai ser a melhor academia de MMA. Na época, né, não era no holds bar, nem era o mixed martial arts. E ele teve essa visão de trazer todo mundo para dar aula, né, dentro de uma mesma academia. E começou a convidar esse pessoal para trabalhar. No início, o jiu-jitsu foi com o Fabiano Irra. Depois o Fabiano Irra saiu, entrou o John Moreira. E daí o Joe, quando eu cheguei, o Joe falou, Marcão, tem uma vaga para você trabalhar na Beverly Hills Jiu-Jitsu. Ninguém quer trabalhar lá porque é longe. Tem que dirigir até lá. A maioria do pessoal estava longe, estava em Newport Beach, Huntington Beach. Aí eu falei, pô, dá aula em Beverly Hills? Pô, eu quero, agora. Eu não quero saber quanto tempo tem que dirigir, eu não quero saber, eu quero. E aí fui dar aula em Beverly Hills. A nossa academia era que tinha mais campeões do UFC na época. Praticamente todos os caras que davam aula lá do meu lado eram campeões do UFC. É verdade. Entendeu? Todos eles. Nós tínhamos o maior número de títulos do UFC dentro de uma academia disparado. Essa matéria que eu fiz lá, isso aí já era você na liderança, né? Você tinha pego... Só aí você vê, já tem... Saído. Só nessa foto você já vê 3 campeões do UFC. Exatamente. Ruas, campeão do UFC 7, Baju, tem um dos primeiros campeões de peso pesado, Marquet, campeão de 2 torneios, né? Ali do lado, o Marco Ruas treinando com o Marquet. E o Takhtarov foi campeão também, né? Exatamente, Tatarov foi campeão também. Quer dizer, foi a possibilidade ali de juntar, né, Marcão? E na época, eu lembro que tanto você quanto o Joe Moreira, né, cara, ainda existia aquela mentalidade no jiu-jitsu de não poder ensinar os gringos, né? Tanto que você vê como eu começo essa matéria aqui que eu fiz, missão quase impossível. Seria possível colocar uma mesma jaula um leão, um touro, um gorila, um tigre, uma onça, sem deixar que essas feras briguem entre si? Para o milionário israelense Avi Rubin, a resposta é sim. Afinal de contas, com o profissionalismo, ele conseguiu reunir e tal. Então, quer dizer, e aí, na época, isso era uma coisa assim inimaginável. Hoje, isso aí soa até bobo, né? Uma introdução dessa. Mas, na época, era inimaginável. E você, cara, eu lembro sofrendo muita pressão, né? Pô, Marco Ruas... era o creonte do jiu-jitsu, o pessoal do jiu-jitsu tinha
maior pé atrás com uma coisa, e para piorar o Kerr. Porra, o Kerr é o cara que ganhou do Fábio Gurgel, porra, no WVC, né? O Marcão me deu problema também quando a academia recebeu tacada. Lá na academia, os caras falaram que eu tinha que treinar o tacada para lutar com o Rickson. E eu falei que eu não tinha a mínima chance disso acontecer, mesmo sabendo que, por mais treinado, o tacada nunca ia ganhar do Rickson. Mas eu falei que isso jamais ia acontecer. Me reportei ao Rickson, liguei para ele, fui lá pessoalmente conversar com ele, falei a minha situação, falei inclusive que eu estava botando meu emprego para jogo, entendeu? Por me negar a treinar o tacada. E o Avi Rubin, na época, me deu uma dura, que eu era funcionário, né? Ele falou, a academia é minha, você tem que treinar quem eu mandar, e se você não treinar outra cara, você está arriscado a perder o seu emprego. E eu falei com o Rickson que eu jamais ia treinar o tacada, entendeu? Antes que ele ouvisse qualquer besteira de outras pessoas. Eu fui lá pessoalmente, falei com ele, ele foi muito cordial comigo e falou que se eu perdesse meu emprego, eu podia procurar ele, que ele dava um jeito. Tipo assim, arrumava um emprego para mim, arrumava um lugar para eu dar aula, alguma coisa assim. E depois o Avi Rubin aliviou e botou o tacada para treinar com outros caras. E o Avi acabou saindo e você ficou à frente do projeto. Até hoje a Beverly Hills é sua, né, Marcão? O Avi resolveu se mudar e eu falei, pô, o cara vai embora e eu não quero ficar funcionário dos outros. Eu quero comprar a academia. E aí eu dei meu jeito, fiz a minha mágica na época, que eu também não ganhava grande dinheiro assim dando aula, entendeu? Eu criei um pacote de pessoal pagar com antecedência, aula particular, aula coletiva, kimono lavado, foi um pacote VIP, que inclusive eu até ensino a professores fazerem as suas academias, deu certo para mim, dá certo até hoje, e foi dessa maneira que eu comprei a academia. Passei a ser dono da Beverly Hills Jiu-Jitsu. E o diferencial, né, Marcão? Pô, quantas vezes eu fui aí para tua casa, quantas vezes eu agreguei aí na tua casa, né? Pô, era minha casa em Los Angeles, era a casa do Marcão. O Marcão sempre meu amigo, me recebeu. E era dos diferenciais. Chegava lá, meu amigo, olha quem estava treinando. Quer dizer, em Beverly Hills, né? Você sempre recebeu. Eu lembro de um dia que eu estava na tua casa, tu ia acordar, sei lá, 6 horas da manhã para dar aula. Eu nunca tinha ouvido falar em Guy Ritchie, né? Aí você fala, o marido da Madonna, na época ele estava ainda casado com a Madonna, não foi isso? Lembra alguns caras aí que treinaram contigo na Beverly Hills? Cara, como esse que você está mostrando aí, né? O Scott Kahn é faixa preta meu. Tá? O Vini, esse é o filho do Marcos, o Vini. É o Scott Kahn, que atualmente fez o Havaí 5-0, né? Refizeram a série Havaí 5-0. Ele era um dos protagonistas da série, treinou comigo. O Mark Pellegrino, da série Lost and Supernatural, treinou comigo. O Guy Ritchie sempre foi aluno do Renzo, tá? Para deixar bem claro. Ele sempre foi aluno do Renzo, mas quando vinha a Los Angeles treinava comigo também. O Jason Statham, que está aí na foto, um super fera dos filmes de ação, treinou comigo. O Vin Diesel, a Mandy Moore, os filhos do Playboy do Hefner, o Master e Cooper Hefner, filhos do Playboy, treinaram comigo, eram da idade do Vini, eram garotos. E vários outros, né, que foram chegando e foram treinando, alguns que eu nem conhecia. LL Cool J teve passagem pela academia também. Jeremy Jackson, que fez o Malibu Baywatch, e por aí vai. Toda hora aparece um. E hoje em dia, quer dizer, como é que, comparando com aquela época, Marcão, né, o jiu-jitsu, o que é o jiu-jitsu hoje nos Estados Unidos? Eu fiquei impressionado agora de saber alguns números, por exemplo, do último Mundial de Masters Senior, se eu não me engano, 8.400 atletas inscritos, 40 áreas de tatame. Quer dizer, hoje em dia o americano, ouvi dizer que o jiu-jitsu já é a arte marcial mais praticada nos Estados Unidos, né? Quer dizer, você sente isso? Você que chegou aí nos anos 90, o jiu-jitsu ainda era muito vinculado ao vale tudo, você sente que isso mudou totalmente? Assim, já é uma coisa mais de qualidade de vida, família? Teve realmente uma explosão muito grande, né? Depois da entrada dos pioneiros aqui, né, que fizeram um alicerce
tá? Com a vinda dos campeonatos para cá, muitos brasileiros buscaram, né, mudar as suas vidas, vindo trabalhar nos Estados Unidos e aplicar para o visto de trabalho aqui, e conseguiram visto, conseguiram o green card. Isso multiplicou muito o número de academias, né? Em qualquer filme que você vê de ação, você vê um triângulo, um armlock, uma defesa pessoal. Entendeu? Existem vários brasileiros treinando celebridades, eu não sou o único. Entendeu? O Riga Machado treina celebridades, o Renzo treina celebridades. Entendeu? Muita gente agora, né, espalhou muito, não está tudo focado num lugar só. Os campeonatos aumentaram demais, as federações aumentaram, existe só uma federação, existem outras federações. A influência do Abu Dhabi, no jiu-jitsu sem kimono, criou outra tendência aqui, que foi o jiu-jitsu sem kimono. Tem gente que treina os dois, tem gente que não gosta de treinar de kimono e só treina sem kimono. Isso foi uma tendência muito grande, que não é nem o grappling, né? Eu acho que até é errado esse termo. Quando você fala de grappling, grappling é qualquer luta que não é striking. O judô é grappling, o jiu-jitsu é grappling, o wrestling é grappling. Tá? É verdade. Então, é o jiu-jitsu sem kimono. Jiu-jitsu sem kimono evoluiu. E daí surgiram vários campeonatos, várias pessoas famosas que desenvolveram técnicas diferentes. Tá? E foi uma evolução gigantesca, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Eu mesmo tive a oportunidade de ser o pioneiro do jiu-jitsu na Eslovênia e na Rússia. Tem até uma foto sua aqui, curiosa, que eu, aqui, esse encontro aí, rapaz, como é que foi? Eu estava na Rússia, estava na Sibéria, em Novosibirsk, dei um seminário grande lá, e um dos alunos falou que o maior wrestler de todos os tempos, Alexander Karelin, ele era um político, atualmente, que morava na Sibéria. E eu falei que tinha interesse em conhecê-lo, pela figura que ele é, pelo que ele representa para o mundo das lutas, pela lenda que ele é do wrestling, o cara que maior títulos tem na história do wrestling. E daí meu aluno falou que ia fazer isso acontecer. E eu estava lá no meio do seminário e, de repente, apareceu o Alexander Karelin com a comitiva dele para ver o que estava acontecendo ali na cidade dele. Nós tivemos um momento de conversa, até filmado, fotografado e tudo. Eu tive essa honra de conhecê-lo. Rapaz, olha o tamanho da mão da criança. Só ele com a mão no bolso ali já dá para ver que é um espécime, né, meu irmão? É um urso polar, o filho da mãe. Gigante. Mas ele não... Ele gostou, porque eu estava indo lá para ensinar, para passar a nossa arte para os russos, para ensinar os russos o nosso estilo de luta, e ele gostou muito disso. Bacana. Antes de falar da Eslovênia, né, que a gente vai falar do Django Eslovênia, eu queria falar de uma outra coisa que você fez que foi muito importante. A gente já falou para o jiu-jitsu, né, a Copa Atlântico Sul. Você, Cláudio Joe Moreira, é um ponto realmente absolutamente essencial na história do esporte. E um outro momento importantíssimo é a descoberta. Eu estou até nessa foto aí, estava buscando uma foto só você e o Daryl Roller, não achei esse dia que eu fui lá e a gente fez uma posição, o Daryl Roller e o Valide. Mas esse cara aqui, meu amigo, do lado do Valide, esse cara, você trouxe ele para o Brasil, né? Esse cara já ganhou do Range Couture, já ganhou do Dan Henderson, é uma lenda do wrestling americano, né? Do freestyle. E o Marcão conheceu ele em Beverly Hills, sendo um dos professores, e o Marcão trouxe ele para o Brasil, né, Marcão? Quer dizer, o Vitor, a BTT passaram a beber da fonte do melhor wrestling americano graças a essa sua conexão, né? Você passou para o Belfort e o Belfort trouxe para o resto. Com a evolução do MMA, tá, e os brasileiros atuando no MMA, eu vi que aquela nossa baiana tosca do jiu-jitsu, parou de funcionar, principalmente com a entrada dos wrestlers, que tinham muito mais técnica de takedown sem kimono do que o nosso jiu-jitsu.
eu comecei a ver a dificuldade do brasileiro em levar a luta para o chão e começar a sentar e puxar para a guarda, e os lutadores não entravam mais nesse jogo, não estavam entrando mais nesse jogo de ir para a guarda do brasileiro, né? E estava faltando, eu senti que estava faltando wrestling, que o brasileiro, se botar para baixo, vai ganhar qualquer luta. Eu senti isso. E o Vitor estava se preparando para lutar contra o Tito Ortiz, se eu não me engano. Contra o Tito Ortiz. E estava montando um camp para treinar com o Tito Ortiz. E me perguntaram se eu tinha um wrestling para ajudar nesse treinamento. Eu falei que tinha. O Daryl Goller é um técnico assim excelente, né? Não só wrestler, como lutador, mas como técnico. E eu resolvi emprestar o Daryl Goller, né, para o Vitor. Através dos treinos com o Vitor, ele acabou indo para a Brazilian Top Team. E acabei perdendo ele para o estilo de vida brasileiro. Ele retornou aqui 7 anos depois, ele voltou. Apaixonado. Foi lá para passar 3 meses. Foi lá passar 3 meses, voltou 7 anos depois. Apaixonado pelo Brasil, né, Marcão? Impressionante, cara. Esse cara. Eu lembro quando ele chegou aqui, você já tinha me apresentado, já tinha amizade com ele, ele chegou meio grilado, né? E aí tem muito mais essa coisa racial e tal, né? De pretos e brancos normalmente não andam juntos. Eu falei, cara, aqui no Brasil você vai ter um choque e algo me diz que tu vai adorar esse país, porque aqui não tem isso, meu irmão. Todo mundo anda junto, ainda mais na arte marcial. Vai ser super bem recebido. Ele meio grilado no início. E depois, né, cara, ele passou a ser venerado, amado até hoje. Quando eu boto um post do Daryl Goller, entra a galera da Nova União, entra a galera da BTT, entra a nego do Nordeste. Meu irmão, todo mundo, pô, pra frente, vai dentro, esse cara é demais, saudade do Daryl. Todo mundo é uma unanimidade, que todo mundo no Brasil adora o Daryl Goller, e ele foi um marco, um turning point, né, como se fala em inglês, assim, para o wrestling brasileiro, cara, defesa e ataque. A gente passou a ver o Murilo Bustamante derrubando o Dave Mann, o Murilo Bustamante, obviamente, complementando o Cláudio Coelho, boxe, mas a gente vê os brasileiros começando a derrubar. O Murilo derrubou o Matt Linden. Derrubou o Matt Linden, medalhista. Medalhista, acho que é medalha de prata de wrestling. O Murilo derrubou ele na luta, a luta que o Murilo, inclusive, finalizou ele 2 vezes, né? Naquela luta. É verdade. O primeiro juiz não viu, mas continuaram a luta e o Murilo foi e finalizou ele de novo. Bem lembrado, foi isso mesmo. Mas esse cara realmente foi um bem que tu fez ao MMA brasileiro. E um outro momento importante, Marcão, que eu estava lembrando aqui, foi o início do Jungle, né, cara? Que é aquele Jungle histórico, que é o Jungle 1, que quando a gente pensa no Jungle 1, a gente pensa logo naquela foto essa foto aqui, né? Quando a gente pensa no Jungle 1, que aí dá para ter uma noção do nível de loucura, no meio da floresta amazônica, a galera chegando de barco, parecia a caravela do Pedro Álvares Cabral descobrindo o Brasil, meu irmão. E o Jungle ia ser organizado naquela palafita ali na frente, galera. Isso é o Jacaré, Verdun, Ebenezer, chegando para o Jungle 1. E o Marcão foi uma figura absolutamente fundamental nesse Jungle 1. E eu lembro uma histórica passagem, que é esse aqui, Marcão, você vai lembrar. Todo mundo sentado naquela tapera para o Rules Meeting, né? Aí eu lembro desse momento, e você, o Valide, cara, nunca tinha organizado nada, nem um campeonato de jiu-jitsu do condomínio dele, né, meu irmão? E você foi essencial ali, no sentido de pegar toda a parte com a tua expertise da Copa Atlântico Sul, de organização, de regra e tal, que segurou a onda, matou no peito e foi embora. E eu lembro um momento histórico, quando todos sentados ali para discutir as regras, e o Rico Caperelli, cheio de dúvidas, né? E aí ele, aqui nesse momento, ele queria saber se valia chute. E aí você explicou, mas aí o Valide olhava para você, ele olhava para o Valide olhava para você. Aí o Rico Camperelli fala antológica frase: This is a rules meeting or rule making?
Vocês estão fazendo as regras agora, é o rules meeting. E, quer dizer, dava noção do que era, né, cara? O início de tudo. E no final o evento foi um sucesso. Né? Aí você arbitrando a luta. Esse foi um luta clássico, essa luta aí. cara? Stefan Bonner aí, recém-falecido. Outra luta. Isso aí também é outro Jungle, né? Mas ainda no Jungle 1 tem outra foto sua aqui com arbitrando a luta do Ricardão. Não estou achando ela aqui, mas tinha você arbitrando a luta do Ricardão. Quer dizer, foi Arbitrei um a luta marco. do Cyborg, e no meio da luta apagou a luz. Deu um apagão no meio da luta, a porrada comendo. E eu no meio dos dois, uma trocação, de repente apaga a luz. Que loucura, a barca desconectou, né? O fio, aí conectaram de novo, voltou a luz. Cara, que loucura. Teve a história do Ricardão também, né? Que quando o nego montou o Vander Valverde, né? Montou o ringue junto com o mestre Luiz Alves. Quando eles olharam para cima, meu irmão, foram medir, não dava a altura do Ricardão. O Ricardão podia bater a cabeça no teto. O nego foi, cerrou os pés do ringue para o Ricardão caber. Quer dizer, era um negócio de doido, né? Esse início de tudo. Aí depois, obviamente, a coisa evoluiu. Eu tenho outras lembranças aqui, né? Do Jungle 2, 3. Você estava em todos, né, Marcão? Olha o Bibiano, que veio a ser campeão, né, do One. Aí a estreia dele no MMA, você arbitrando. Aqui um clássico nacional, Pelé e Babalu. Né? Aí aqui a gente também tem Jacaré lutando, Jacaré. E aí, aqui também. Alessio Sacara, Assuério Silva e Alessio Sacara também, o italiano. Eu arbitrei, arbitrei grandes lutas no Jungle. Qual foi a luta mais difícil que você arbitrou assim no Jungle? A coisa mais complicada que tu teve que encarar? Olha, você estava naquele 2. Voltando um pouquinho a história, tá? Eu sempre gostei de arbitrar. Tá? Desde novo no judô, eu competia e arbitrava de faixa preta. Tá? Sempre gostei de arbitrar. E fiz a minha carreira de arbitragem no judô, até começar a carreira internacional de arbitragem. Daí, quando eu vim morar para cá, o Lapenda me convidou para arbitrar os eventos dele no Brasil. Eu arbitrei para ele no Brasil, arbitrei para ele na Rússia. E daí o Valide, frequentando a minha academia, começou com a história do Jungle Fight, e eu falei, eu tenho que estar lá, se vai fazer o Jungle Fight, eu tenho que estar. E fui, né, me meti, cheguei lá, ajudei, né, a fazer as regras do Jungle junto com o Valide, junto com o Luiz Alves, junto com outros professores, né, e depois fizemos uma regra definida para o Jungle Fight. Daí eu fiz a regra em inglês também, e por várias vezes eu fiz a reunião de regras com os atletas e professores em português e inglês. Tá? E daí arbitrei inúmeros Jungle Fights, vários, desde o primeiro, pedi até as contas de quantos Jungle Fights eu fiz. Teve uma luta inusitada do... Como é que eu vou chamar? Aquele cara que nocauteou o outro, Edson Drago, né, que nocauteou o adversário dele e continuou com o Hélio Deep. E continuou socando ele de cima para baixo. Eu tive que vir por trás, meter um underhook nele por trás. Aí os socos pararam de entrar. Ele era muito forte. Tive que dar um single Nelson no pescoço dele, correr para as costas dele, para conseguir tirar ele de cima do outro. Me deu trabalho. Uma outra luta do Jungle. Fala. Não, fala aí, outra luta do Jungle. O ringue começou a afrouxar. Essa uma das pilares do ringue começou a quebrar. E daí eu comecei a cercar as lutas, falando para o lutador, irmão, se quiser que a luta vá até o final, fica longe das cordas. E eu mesmo segurava a corda com a mão e com a outra, segurava as cordas com a mão e com a outra, para evitar um problema maior ali no meio da luta. E conseguimos levar o evento até o final. Nesse evento, inclusive, não tinha outro árbitro. Eu arbitrei 11 lutas consecutivas. Esse é o Jungle 2 ou 3, se eu não me engano. Teve uma luta entre o Napão e um cara
a última luta, quando a corda estava mais frouxa, era mais perigosa, que era do Napão com um cara que eu esqueci, Montanha, né? Era um nome assim diferente, que o bicho era grande pra caramba. Ele era um cara de lá da Amazônia que matava o boi Isso. com soco, que o pessoal falava. Ele mesmo, ele mesmo. Cara, eu falei, coitado do Marcão, meu irmão, como é que vai segurar se essa esfera cair? Virou quase que uma luta de sumô, porque se caísse da plataforma, acabava a luta, né, cara? Mas teve o Valide, que eu falo, Jungle Valide Vila Velha. Chovendo. Jungle Vila Velha, que choveu. E o pessoal, não, vai parar, e não parava nada. E foi com chuva mesmo. Eu Porrada entrei lá e estancando ao vivo no arbitrei a Sport luta TV. debaixo da chuva, pingando assim, chovendo. Mas também o evento deu tudo certo até o final. E teve esse aqui histórico também, que você teve uma participação fundamental, né, cara? Que é o Jungle Eslovênia, que é o primeiro Jungle fora do Brasil, né? Valide viajou com a trupe gigante. E aí, chegando lá, eu lembro que eu cheguei na sequência, vocês já estavam lá. Eu até contei essa história semana passada, estava um clima bem tenso, porque né, o teu aluno que levou o evento para lá, para a Eslovênia, era um aluno teu, e parece que não existia muita simpatia da mídia local com o MMA, né? E parece que o maior público que tinha rolado era 1.000 pessoas. E o Valide, quando ele fez os cálculos lá, parece que teria que, na Tivoli Arena, se eu não me engano, tinha que dar no mínimo 3.000 pessoas, né? E aí teve a press conference. Eu lembro que eu cheguei, vocês estavam imprimindo as coisas para a imprensa local e tinha uma jornalista fazendo umas perguntas lá sinistras. O Valide, né, ganhou a mulher na conversa. No final, ela fez uma matéria positiva e mesmo tendo caindo neve no dia do evento, cara, lotou a arena. Tem até uma foto aqui, desse evento aqui, que você, como sempre, arbitrou, né? Foi um evento histórico lá, né, Marcão? E algumas vezes no Jungle Fight, né, eu tive outros papéis também, não só da arbitragem, mas sabe, quando você entra para um evento, você entra para fazer o que for necessário, né? Qualquer coisa que precisar fazer para o evento, entendeu? Eu sou um funcionário da luta, né? Então eu participei não só da arbitragem, mas da produção, de tudo. Sempre procurei ajudar em tudo para o sucesso do evento. Nós começamos a montar um evento na Eslovênia, eu queria levar o Jungle para a Eslovênia, e acabou que a pessoa lá da Eslovênia acabou fazendo um evento de MMA sem ser o Jungle. E o Valide achou até que eu estava fazendo com esse outro cara, que era o Xuxa, lá da Eslovênia, né? E que eu fiz o evento sem o Valide. E eu falei para ele que eu não tinha nada a ver com essa história. Falei, para te provar isso, nós vamos fazer então o Jungle Fight na Eslovênia. E chamei o Peter Nikolic, meu irmão, lá da Eslovênia, e ele juntou com o pessoal dele lá. Nós começamos daqui, de lá e do Brasil organizar o evento. O Nikolic é esse de camisa marrom do lado do Valide, você está de camisa cinza do lado esquerdo do Valide e ele de camisa marrom do lado direito do Valide aqui. Isso. E quando nós chegamos lá, estava tudo funcionando, tudo certinho, só que o pessoal da organização, para dar uma moral na academia local de lá, queria fazer a press conference dentro da academia. E eu sabia que não ia ficar legal dentro da academia. E quando falaram que o press conference ia ser no dia seguinte, dentro da academia, o Valide ficou muito chateado. Ele falou, mas press conference tem que ser no hotel, o hotel era maneiro, tinha toda a estrutura, e na academia não ia ser legal. E eu, estava com isso na cabeça o dia inteiro, o Valide está chateado, não vai ser legal na academia, isso vai ser ruim para o evento. Daí me deu um estalo, no meio da noite, eu comecei a ir no hotel, falar com o gerente, falar com as pessoas do hotel, do equipamento, qual era a sala que estava disponível, e fui no quarto do Valide, peguei um pendrive com uma filmagem do Jungle Fight, e da noite para o dia, eu virei todo o press conference que ia ser na academia para o hotel. E preparei tudo, preparei lá o vídeo atrás, com aquele telão que você viu ali, a mesa, as cadeiras,
como deveria ser. Tá? A xerox de tudo, tudo organizadinho. Você que fez tudo, meu irmão. Eu estava lá, tudo. Eu fui testemunha disso. Você realmente assobiou e chupocana e depois ainda arbitrou, ainda foi para o meio do ringue arbitrar. Quando o Varid acordou de manhã, ele até falou: Marquinho, eu que sempre fui o psicopata, mas dessa vez você me superou. Você virou a mesa e trouxe o press conference para dentro do hotel. Porra, tu tá de parabéns, meu irmão. E foi um sucesso o press conference, entendeu? O evento foi um sucesso. O Varid estava com medo. Olha quem estava lá nos bastidores, ó, do teu lado. O Varid estava com medo da neve, mas eu sabia que a neve não é um fator que espanta ninguém na Eslovênia. Quando o pessoal quer ir, vai com neve mesmo, que a neve faz parte já, né, da história da Eslovênia o tempo todo. Não seria uma nevasca que ia afastar o pessoal do evento. O evento foi um grande sucesso. Eu fiquei muito feliz, o Varid também, o Peter. O Jungle Fight Eslovênia foi um grande sucesso. Que maneiro. Cara, outra vez que eu lembro também da tua participação nos bastidores ali, né, foi na luta nesse UFC aqui 37,5, quando o Vitor lutou com o Chuck Liddell, cara, aí a galera nos bastidores, Paulo Caruso, Paulo Nicolai, Marcos Vinícius, Castelo Branco estava lá também, né? O que você lembra desse UFC aqui? Cara, quando o Vitor veio para cá, ele estava precisando de uma ajuda para montar o camp dele aqui, né? E através do Fabiano Irra nós conseguimos patrocínio do camp do Vitor, né? Ajudamos o Vitor no camp, né? Eu sempre tive ali envolvido no UFC, até por a ajuda sua, quando não podia mandar um repórter para cá, né? Mandava eu como repórter, né? Jogando em todas as posições. Estava lá, fazia pergunta. Inclusive tem aqui, ó, olha aqui, ó. Galera não sabe, tem uma capa da Tatame que é foto do Marcão. Na época não tinha celular ainda, o Marcão tinha a câmerazinha pequenininha ali dele no alto focus, a foto que é o Vitor e a Feiticeira, né? Quando ele ganha do Randy Couture, quem estava lá cobrindo para Tatame, ó, era o Marcão, né? Foi exatamente no evento onde a Priscila desapareceu. O Vitor entrou muito abalado, mas conseguiu vencer, né, o Couture, aquela questão do soco no olho lá. Independente foi campeão, né? Você fez esse registro aqui, mas você também fez o registro que foi a capa da Tatame, né? Exato. Imagina, um privilégio de ter uma foto minha, eu como fotógrafo, de fotógrafo eu não tenho nada, só curioso, entendeu? Acabei tendo crédito de ter uma foto minha na capa da Tatame, que também achei muito legal para mim, entendeu? E como eu te digo, eu sou um funcionário da luta, eu jogo nas 11, entendeu? Eu vou de coach, eu vou de árbitro, eu vou na organização, eu vou de repórter, entendeu? Eu vou de judge, Inoki Bombaê, entendeu? Às vezes eu estou lá, o cara pede, dá uma ajuda aqui no corner aqui, eu entro de coach, que não era coach, mas entro para ajudar, entendeu? Então, o negócio é participar e apoiar quem está precisando. Isso aí, meu amigo. Isso aí, joga nas 11. E também, logo que você também chegou a fazer um vale tudo, né, Marcão? Logo aí, no início, não chegou? Não, eu fiz uma luta aqui, foi uma luta tipo Pancrase, de mão aberta. Eu, de tanto participar, jogando nas 11, só tinha uma posição que eu não tinha jogado ainda, que era dentro do octagon. Entendeu? E daí o Fabiano Irra tinha um evento e perguntou com quem eu queria lutar. E eu escolhi o cara mais casca-grossa que tinha na época. Eu não queria luta fácil, eu queria uma luta de verdade. Entendeu? Ganhou, ganhou, perdeu, perdeu. E entrei lá e saí na porrada com o cara. Perdi a luta por decisão, entendeu? Mas foi uma luta legal, foi uma experiência muito boa para mim. Não entrei na porrada, entendeu? Consegui aguentar firme ali até o final, mesmo morrendo no gás. Mas foi uma experiência que eu queria ter passado e o Fabiano me proporcionou essa experiência e foi muito positiva para mim, mesmo não ganhando a luta. O Joe, aquela época que o Joe também lutou no UFC, você foi um dos que ajudaram ele, né? Você, o Marco Ruas.
O Joe precisava de gente para ajudar no treinamento, entendeu? Eu realmente era o sparring mais fraco, né? Porque ele tinha um sparring com Marco Roas, Pedro Rizzo, Alan Góes, entendeu? Aí quando sobrava um pouquinho de gás, eu falava, agora eu vou bater no Marco Vinícius, né? Eu era ali o mais leve ali, o com menos experiência de vale tudo, de MMA, mas estava ali para ajudar o Joe. E o teu sócio, Cláudio França, né, cara, também passou a realizar uma espécie de Copa Atlântico Sul aí dos Estados Unidos, né? Até a gente trouxe ele aqui há algumas semanas, exatamente logo depois do Mark Zuckerberg lutar. Foi campeão, se não foi campeão em uma e vice em outra, foi campeão nas duas, no sem kimono e de kimono, né? E ele está fazendo uma das competições mais tradicionais aí dos Estados Unidos, né? O Cláudio, quando veio para cá, desde o início, né, ele quis trazer a nossa experiência de campeonatos do Brasil e fazer os campeonatos aqui na América. E começou fazendo o US Open em Santa Cruz. Aí o US Open foi um sucesso, né? Muitas pessoas foram lá competir, o BJ competiu, né? Vários caras de nome foram lá competir o US Open, e com o tempo o Cláudio lançou o American Cup, que era a segunda competição, depois montou o All Stars BJJ, uma terceira competição, daí ele conseguiu juntar tudo isso e começamos a fazer competição em Connecticut, no Texas, em Orlando, Flórida, começamos a fazer em Las Vegas, e daí as competições todas juntas formaram o BJJ Tour. Hoje em dia o Cláudio é dono do BJJ Tour, que é uma série de campeonatos, que tem esses 3 campeonatos mais importantes para nós, o US Open, o American Cup e o All Stars, e outros campeonatos também que ele botou no calendário. Aí está até hoje o Cláudio fazendo os campeonatos dele aqui na América. Pô, e o crescimento, né? Eu já tinha falado com você no início, comparando hoje, você que viu o início, como é que você analisa o crescimento do jiu-jitsu hoje, quando você vai nos campeonatos da antiga CBJJ, né? O que você diria que mudou? Quais são os diferenciais? Eu acho que o Carlinhos, na época, quando viu o Joe Moreira, quando viu o Cláudio França, pegou muitas ideias também com o Joe e com o Cláudio, que nós já tínhamos mais experiência de fazer os campeonatos aqui, como pesagem na hora, inscrição online, certo tipo de coisa. Ele teve a visão, né, de que teria um potencial muito grande, né? Ele tem todo o crédito por um trabalho excelente realizado tanto na CBJJ como na IBJJF. Começou a levar olha lá ele lá, quando vocês faziam a Copa Atlântico Sul lá, ó, essa foto é clássica, ele lá sentadinho na mesa. E ele viu que o potencial não só era aqui, mas era no mundo inteiro, e começou a levar campeonatos para todo canto do mundo onde não tinha campeonato de jiu-jitsu. Às vezes até o campeonato era pequeno, né, para toda a estrutura que tinha que levar de arbitragem, de organização e tudo, e os campeonatos cresceram. Hoje em dia o campeonato asiático é gigante, o campeonato europeu é gigante, entendeu? O campeonato mundial de Master em Las Vegas é um campeonato enorme, entendeu? E isso ajudou não só a alavancar os campeonatos pela parte dele, que se tornou um grande negócio, a organização de campeonatos, mas para outras organizações também fazerem seus campeonatos, e o jiu-jitsu crescer para as academias do mundo inteiro. Divulgou muito o jiu-jitsu isso. Tecnicamente falando, né, você que acompanhou todas essas gerações, desde a Copa Company com o Rickson, né, Gurgel chegando de roxa, né, você viu o Peixotinho lutar, viu toda essa geração. E hoje em dia, o que você acha as lutas mais movimentadas? Como é que você compara o jiu-jitsu dos anos 80 e 90 com o jiu-jitsu da atualidade? Olha, assim como os outros esportes, né, nós que acompanhamos outros esportes, por exemplo, eu acompanho o surf. Na época, lá atrás no surf, se o cara desse um aéreozinho qualquer saindo da onda, já era uma coisa espetacular.
Hoje em dia o cara dá um aéreo com 360, um aéreo de cabeça para baixo, entendeu? Então, os esportes em geral, né, principalmente os esportes de ação, eles evoluíram muito, coisas que nós nunca imaginávamos que pudesse acontecer. Hoje em dia é corriqueiro, todo mundo faz. E o jiu-jitsu também foi evoluindo todo esse tempo. Lá atrás já entrou o De La Riva com uma guarda diferente, daí já entrou o Gordo com a evolução da meia guarda, e outras pessoas foram, né, criando posições, descobrindo posições dentro do jiu-jitsu. E quando ele veio para a América e os campeonatos cresceram tanto, essa evolução também foi natural. Surgiram maneiras diferentes de lutar o jiu-jitsu, né? O berimbolo que se fazia antigamente, hoje em dia já está bem modificado, com várias variações. As pessoas abriram os olhos para uma coisa que antigamente era vaiado nas competições, que era chave de pé. A chave de pé antigamente, em vez de passar a guarda, era vaiado. Entendeu? Aí evoluíram na chave de pé, chave de joelho, chave de calcanhar. Então, hoje em dia, tudo isso faz muita parte do jogo, mostrou eficiência muito grande dentro da luta, as chaves de pé, entendeu? Então, o jiu-jitsu teve uma evolução brutal. A maneira de lutar jiu-jitsu hoje em dia é bem diferente do que era antigamente. Cara, eu lembro, eu ia sempre aí na tua casa, né? Às vezes a gente, eu te pedia para fazer posições, né? Que a gente tinha na tatame, a posição do mês. E eu lembro que uma vez eu te convidei, cara, e você falou, pô, Alonso, eu vou mostrar um negócio novo que estão fazendo muito aqui. Cara, eu nunca tinha ouvido falar. Hoje, comentando eventos no combate, né? A gente vê direto, cara, que é o body twist, né, cara? Hoje em dia tem até o twister, né? Que a primeira vez que eu ouvi isso foi da sua boca. Você que me mostrou a posição. Twist, uma chave de panturrilha, com uma chave que você alonga as pernas do adversário, uma combinação ali, que era uma coisa realmente que não era normal dentro do jiu-jitsu. Isso foi uma coisa legal também dessa mistura, né, Marcão? De pegar, a Bas Rutten tem aqui, aí tem o Ed Bravo, né? Isso foi uma coisa que cada um botando um pouquinho ali e trazendo coisas. A luta sem kimono evoluiu, né, cara? Uma outra passagem importante sua, que eu me lembro bem, cara, é a chegada do Werdum à DCC, né? O Werdum, conta essa história, foi ajudar o Marquet aí na tua academia. O Werdum veio disputar um campeonato aqui, tá? Veio o campeonato de jiu-jitsu. Tá? E o Werdum ficou na minha casa. O Werdum, eu já conhecia ele já há algum tempo, através também do Márcio Corleta, do Silvio Benning. E o Werdum ficou na minha casa, lutou o campeonato de jiu-jitsu, já estava indo embora, quando o Mark Kerr me procurou que precisava de ajuda para treinar para lutar o Abu Dhabi. Queria fazer a super luta com a Arona. Aí eu falei, olha, eu tenho um cara muito bom aqui para te ajudar, mas você tem que pagar o cara vai ficar aqui, tem a passagem dele para voltar para casa e tal. E ele é o melhor cara que eu tenho aqui para te ajudar agora, um cara grande, um cara pesado, um cara muito bom de jiu-jitsu. Estava te ajudando aí, estava te ajudando. Tá. Ele estava na academia, ele veio lutar um campeonato, ficou na minha casa, já estava indo embora. Aí o Marquet pediu ajuda, eu falei, Werdum, quer ficar para ajudar o Marquet a treinar com o Marquet para ir lá para o Abu Dhabi? Aí ele, tá bom, se o cara me der um dinheiro, pagar minha passagem e tal, eu ajudo ele. Aí eu apresentei o Werdum ao Marquet e eles treinaram. Quando foi a hora de ir para o Brasil, né, para ir no campeonato, o Marquet falou que o Sheik tinha mandado passagem para mim, mas não tinha mandado passagem para o Werdum. E eu falei, olha, nós treinamos igual um time, nós vamos igual um time. Entendeu? O Werdum tem que ir. Daí eu mesmo não consegui ir, o problema de visto, estava esperando um visto sair, e através de um aluno meu, do Zac, eu pedi dinheiro a ele emprestado para comprar a passagem para o Werdum ir para o Abu Dhabi de coach do Marquet. Caraca. E aí nós compramos a passagem, o Werdum foi. Quando chegou lá, o Marquet falou com o Sheik, falou, olha, o Rico Rodrigues, que treinava comigo, não vai vir, não vai lutar. Mas eu tenho um cara muito bom para você botar no lugar dele.
que apresentou o Verdun. E o Verdun aí entrou no ADCC pela janela. Foi um dos grandes nomes Entendeu? daquela edição de 2003 em São Paulo, a primeira Não edição estava no Brasil. convidado e o Marquet botou ele no evento. Ele ganhou, se eu não me engano, uma prata e um bronze, um segundo e um terceiro lugar. Voltou para cá com 2 troféus do Abu Dhabi e $9 mil no bolso. Beleza, tudo começando na Beverly Hills Jiu-Jitsu Club. Ele ganhou do Matt Eu lembro que eu Akira ligava para quem Shoji, estava do Matt lado do Lindland. Verdun e falava: oh, você vai lutar com esse gringo. A característica dele é isso, isso e isso. O fraco dele é isso, isso e isso. E ele foi luta por luta, venceu várias lutas e conseguiu ali um segundo e um terceiro lugar no Abu Dhabi. Depois se consagrou, né? A partir daí ele realmente foi o caminho para ele. Você vê, isso foi em 2003, o Abu Dhabi, no início do ano. Na sequência, ele luta no Jungle, né? Ele faz aquela luta com o Napão. E aí ele começa realmente a explodir, né, cara? Aí depois ele foi ajudar o Procop na Croácia. E aí voltou para chutebox. Mas as coisas começaram a acontecer. O Verdun começa a ser visto fora do mundo do jiu-jitsu pela primeira vez, nesse suporte que ele deu ao Kerr, que, para quem não vivia a época, o Kerr era simplesmente o lutador mais temido do mundo. Ele estava começando a decadência dele, né, diga-se de passagem, mas era, sim, o lutador mais temido. Tanto que ele fazia super luta, ele ganhava de todo mundo, ele ganhava todas as edições da DCC, sempre que ele competia, ele ganhava tudo. E depois passou a ganhar as superlutas, ganhou do Zé Mário no ano anterior, né? E na sequência ele foi fazer a superluta depois de ganhar do Zé Mário com o Arona aqui em São Paulo. Então, quer dizer, o Verdun treinando o Marquet, certamente aí foi uma passagem muito legal para ele aí. Pô, que maneiro, Marcão, é muita história, meu irmão. Se deixar, a gente fica aqui umas 3 horas. Agradecer muito aqui a participação no nosso resenha, sempre um prazer aí conversar com um amigo. O prazer meu, é sempre bom lembrar, né, de tudo que a gente fez, de tudo que passou, né, os perrengues que nós passamos, as experiências que nós passamos, que, né, nos fortalecem e nos tornam as pessoas que nós somos hoje, né, com toda essa experiência de vida, toda essa bagagem para passar para os mais novos aí. Maravilha. E quem tiver, porventura, aí, como é que faz para treinar com você? Onde é que está localizada a sua academia hoje, Marcão? Eu estou na Avenida La Ciénega, que é uma avenida grande, bem conhecida aqui em Los Angeles, né, no 1080 La Ciénega Boulevard, Los Angeles, Califórnia. Pode ver no meu website bhjjc.com, de Beverly Hills Jiu-Jitsu Club.com, e vem que tem treino. Hoje em dia eu divido o tatame, né, com o pessoal do 10th Planet. O tatame está dividido, agora eles são os donos da academia, eu sou o sublocatário da academia, entendeu? Então tem treino de kimono, sem kimono, e muito focado no jiu-jitsu infantil atualmente. Minhas turmas de crianças estão lotadas, muita aula para iniciante e mais um jiu-jitsu para a vida. Hoje em dia, o foco da academia é transformar as pessoas através do jiu-jitsu, muito mais do que campeonato. Muito maneiro. Parabéns pelo teu trabalho, pela tua história, meu camarada. Obrigado aí por participar do resenha. Um abraço para a família aí. Valeu. Um abraço a você, boa sorte para todos aí. Um abraço para toda a audiência, tá, do PVT. Valeu, Marcão. Abração.